Beleza, turma? Boa noite. Ventilação mecânica, parte 3. Hoje a gente vai completar aqueles conceitos e já vai passar a ventilar pacientes aqui no simulador, tá certo? No Xlang, tá? Um simulador muito interessante que tem aí. Tem vários simuladores de ventilação mecânica no mercado, eu gosto do Xlang, né? Mas tem vários. A gente vai usar o Xlang também para dar uma ventilada no paciente, já, na verdade. E a gente vai analisando junto o que é que a gente tá vendo, tá? Então, turma, eu preciso que vocês interajam bastante, porque eu vou perguntar muito no chat se entendeu ou não tal parâmetro, se entendeu ou não tal curva, se entendeu ou não tal ajuste. E aí, com base nisso, a gente vai progredindo, entendeu? Porque se o cara, por exemplo, tá vendo aqui o ventilador mecânico, a gente faz um ajuste. E aí o ajuste, um entendeu, o outro não entendeu, para a gente passar para o próximo parâmetro vai dificultar, entende? Vai dificultar essa história do entendimento geral da ventilação mecânica. Vamos lá. Quando chegar o slide para vocês, dá só um ok, um joinha no chat, tá certo? Quando chegar o slide para vocês, dá um ok, um joinha no chat. Fala no chat que chegou o slide e aí a gente começa. Ventilação mecânica invasiva, parte 3, tá certo? Quando chegar o slide para você, digite ok, digite chegou o PL, fala que o slide chegou pra você que a gente começa. Bora? Vamos nessa. Olha o Tonho Mago aí, grande Tonho. Chegou, né, Tonho? Vamos nessa então. Turma, participação ativa daquele jeito. Vamos nessa. Pressão. É o seguinte, meu amigo. Está você aqui, você já sabe montar um ventilador mecânico, porque o PL lhe ensinou nas aulas passadas, não é verdade? É verdade. E aí você sabe que vai uma fase lá inspiratória e uma expiratória, uma ins e uma ex. Lá no ventilador mecânico, né? Você conecta uma mangueirinha no ins, uma mangueirinha no ex. Pega esses extensores de mola, com a molazinha, o Yzinho, né? Para estender a fase, as duas se juntam no final. No Y vem o filtro, a traqueia e aqui vem o nosso famoso tubo orotraqueal. Tudo bem, você entubou o cara. Vamos ventilar, estamos ventilando, não é assim? A gente falou nas aulas passadas de vários conceitos. Aqui a gente só vai falar um pouquinho sobre modos ventilatórios, rapidinho, revisar aqueles parâmetros, falar um pouco do tempo de subida, né? Ou tempo de rampa, ou também chamado de rise time, certo? PL, você está em inglês. Exatamente, meu amigo. Rise time. Pausa inspiratória e volume em minutos são 3 conceitos que a gente precisa falar, que não foram falados antes por questão de densidade de conteúdo, mas hoje a gente continua com essa abordagem, a gente continua construindo o conceito, e aí depois disso a gente já vai falar rapidinho do que é que a gente precisa ver, do que é que a gente precisa verificar numa ventilação. O paciente lá na ventilação mecânica começou a ventilar, o que é que a gente precisa ter o olho primeiro, tá? E depois a gente vai pro tão esperado momento da aula, que é um momento da gente abrir o simulador e começar a ventilar de fato o paciente, colocando parâmetros, analisando a dinâmica respiratória, beleza? Ok? Vamos embora, turma. Deixa eu ver se já entrou mais alguém. Vamos nessa? Olha, tá a galerinha já. Olha, galera, se você está aí me ouvindo, vamos começar a apertar agora, tá certo? Digita aí. Bora, BORA, bora PL, vamos, digita assim, bora. Pra gente partir, pra gente dar a linha de largada agora. Energia total, atenção total. E o que é que você preste atenção? A aula vai ser curtinha. Hoje vai ser mais curta, acredito que as outras aulas, mas vai ser mais denso. Mas vai ser mais punch, tá certo? Vamos nessa, vamos lá. PL. Primeiro a gente vai ver o quê? Bom, primeiro a gente vai ver os modos ventilatórios rapidinho. A gente já tem uma noção disso, né? Basicamente, quando a gente começa a ventilar um paciente, quando a gente seta lá no ventilador mecânico, ele vai perguntar qual modo que a gente quer. Aconselho vocês, dos vários modos que existem, a utilizar um dos dois. Ou você vai utilizar uma ventilação controlada a pressão, que é a PCV, ou você vai utilizar uma ventilação controlada a volume. PL, na prática, o que isso quer dizer? Na prática se você escolher o PCV e colocar lá os parâmetros certinho, o que é que vai ficar variando que você vai ter que ficar mais de olho? O volume. Ok. Se você escolhe VCV, ventilação controlada a volume, você coloca o volume e o fluxo certinho, o que é que vai ficar variando?
os tempos, né, o tempo inspiratório e as pressões. Então, se você ventilar VCV, tem que ficar de olho nas pressões. Se você ventilar PCV de pressão, tem que ficar de olho no volume. Simples assim. PL, quais são os principais parâmetros de um ventilador mecânico para a gente já chegar e colocar? Está na sua tela, modo PCV. Primeiro, ó, olha para mim, olha para mim, olha para mim, ó, olha para mim. Existem parâmetros que tanto no PCV quanto no VCV vão ser os mesmos, inicialmente, certo? São eles, vamos lá. FiO2, 100%. Frequência respiratória. PL, existe uma frequência ideal? Não. Veja, você começar com 12, 14, 15, tá de boa. Depois você vai ajustando, como eu tô lhe dizendo. Ventilação mecânica é muito assim, beira-leito. Você tem que ver o cara, ver o que está acontecendo e ajustar. A gente vai fazer isso ao vivo, no simulador, certo? Ok. Sensibilidade. Aconselho você a botar a sensibilidade à pressão, -2, tá certo? Pode ser a fluxo? Pode. Se for a fluxo, 1 a 5 litros por minuto. Começa com 1 ou 2 litros por minuto aí. Eu prefiro a pressão porque eu estou mais acostumado a deixar a sensibilidade à pressão. Certo? Se você não entende esses conceitos ainda, a gente falou na aula 1 e na aula 2. Então volta nas aulas 1 e 2 depois e assiste direitinho. Mas por enquanto fica aí que vai te servir muito essa aula, independente se você está por dentro ou não dos conceitos. PIP de 5, ou seja, esses 4 principais parâmetros, FiO2, frequência respiratória, sensibilidade e PIP, eles vão ser fixos. Basicamente, assim, você vai colocar a mesma coisa tanto no modo PCV quanto no VCV. Então, não se estresse com isso. PIP de 5, sensibilidade à pressão, -2. A frequência respiratória de 15 e FiO2 de 100%. Esses 4 aí tá tranquilo. Ok. E o resto? O resto é o seguinte, o resto é o que varia, né? Lembre-se daquela história lá. Quando você ventila o cara PCV, você tem que colocar um tempo inspiratório, certo? E um delta. Que delta é esse? Aquele delta, o cara tá da PIP, aqui com o alvéolo, depois acabando a expiração, e ele vai sair da PIP, vai subir um delta e chegar numa pressão máxima de pico. Então esse delta é o que você vai indicar para ele, ó, eu quero que o delta seja de 10. Idealmente esse delta até 15, tá certo? Idealmente. Você pode começar com 10. Eu te aconselho a começar com 10, certo? Beleza. Tempo inspiratório. Você pode começar um tempo de 1 segundo. Tranquilo, não tem problema não. O tempo de 1 segundo é o tempo padrão. O tempo ideal, a gente falou nas aulas passadas, 0,8 a 1,2. Então 1 segundo é o meio de caminho. Dá certo também. Tempo de rampa ou tempo de subida. A gente vai falar disso já já, tenha calma. Mas o tempo de rampa ou tempo de subida é basicamente o tempo que o ventilador vai entregar a pressão máxima. É da PIP até a pressão máxima. Quanto tempo vai ser esse tempo de rampa? Rampa justamente porque vai subir, né? Esse tempo de rampa a gente vai falar dele, certo? Assim como de outros parâmetros, tenha calma. Mas um tempo de rampa você pode botar 0,1 a 0,2, não tem problema, segundo. Se ele te perguntar, tempo de rampa você bota 0,1 a 0,2. Tranquilo? PL, se eu... Ei, presta atenção, olha pra mim. Ei, é sério, pô. O delta é o mesmo que PINSP. Perfeito, Antônio. O delta é o mesmo que PINSP. Perfeito. Turma, vamos pro VCV rapidinho. VCV é o seguinte, ó. VCV, quando você olha lá, os 4 primeiros parâmetros a gente já sabe. Que os parâmetros PIP, sensibilidade, frequência respiratória e FiO2 são os mesmos do PCV. Volume. Turma, aqui a gente já tem que ter uma base daquela tabela que eu mostrei para saber o volume ideal do paciente. Pergunta eu no chat, para você agora que está me assistindo, nesse momento. Como é que eu sei o volume corrente ideal do paciente a cada ciclo? Pergunta para você aí no chat. Como é que eu sei o volume ideal, o volume corrente ideal de cada ciclo? Como é que eu sei? Bora! Como é que eu sei o volume corrente ideal de cada ciclo? É através de quê? Pela altura e sexo. Tabela. Tem que saber o peso ideal.
Jadson, o peso ideal, ele é determinado pelo quê? Pela altura e sexo, não é assim? Então tem que ter aquela tabela, certo? Não é assim? PL, que tabela? Essa tabela aqui que eu vou botar na tua tela agora. Preste atenção. Ó. Ai, peraí. Só um segundo. Aqui, ó. Essa tabela que está na sua tela. Vamos imaginar que hoje a gente vai ventilar o PL, tá certo? Ó, preste atenção. Vamos imaginar hoje que a gente vai ventilar o PL. O PL tem 1,68. Vamos arredondar para 1,70 de altura? Bora. Arredondando para 1,70 de altura, a gente consegue ver que o PL, por ter 1,70 de altura, ele deve ventilar idealmente com um peso ideal de 66 kg. PL, você tem mais que 66, né? Nem te conto, vice. Abençoado. Muito mais. Só que a gente faz de conta que eu tô fit. Eu tô no pezinho, né? Galera, esse peso aqui, não fique se sentindo culpado, não. Esse peso aqui é baixo mesmo, tá? Então, para ventilar de 6 a 8 ml por quilo, o meu volume de ventilação vai girar entre 396 a 528 ml por cada ciclo, certo? Ok, olha para mim. Então, para mim, 396 a 528, não foi assim? Beleza, ok. Fazer PL, entendi. Se eu for ventilar o cara e botar 420, tá bom? Tá. No meu caso, se for pra mim, tá bom, tá não? Tá ótimo. Fluxo, PL, eu começo com quanto? Com 30, com 40 litros por minuto, depende. Começa com 30 a 40, não tem estresse, novamente. Presta atenção, ó. Tu entende que o fluxo é a velocidade com que o ventilador entrega o ar. Se você botar um fluxo muito grande, muito rápido, o tempo inspiratório vai ficar curto. Se você botar um fluxo pequenininho, o tempo inspiratório vai ficar grande. Então, essa questão aí você tem que ver quando começar a dinâmica. Você lembra daquela relação ins-ex, né? Então, tem isso daí. Beleza. E a pausa inspiratória, que eu também vou falar para vocês o que é. Tanto o tempo de rampa lá, quanto a pausa inspiratória aqui. 0,3 a 0,5 é suficiente. A pausa inspiratória é uma pausa que a gente seta no modo VCV principalmente, para melhorar as trocas gasosas, certo? Tranquilo? Turma, até aqui todo mundo entendeu? Jadson, não precisa saber o peso ideal. Você precisa saber que precisa verificar o peso ideal. Entendeu agora? Você precisa da tabela. Não precisa decorar a tabela não. Mas precisa saber qual vai ser o volume do teu paciente. Isso faz parte do que a gente verifica na ventilação, que vai ser o penúltimo tópico dessa aula. Já vou falar, que essa aula é rápida. Que é o seguinte, o que é que eu verifico na ventilação? É tal coisa. Então, dentro daquelas coisas lá que eu vou falar, uma delas é o volume. E para tu saber se o volume tá bom ou não, tu tem que saber o volume ideal para o paciente. No meu caso, o PL, meu volume ideal, eu vou até escrever no chat para você ver, ó. 396 ml a 528 ml, não foi assim? O 320, que é o 6 ml por quilo a 8 ml por quilo de peso ideal. Isso que eu escrevi no chat para vocês, leiam aí. Eu ventilo o paciente idealmente de 6 a 8 ml por quilo de peso ideal. Beleza. Turma, sobre o que eu falei das tabelas dos primeiros parâmetros, todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo entendeu sim ou não? Se você entendeu, digite sim. Só para eu partir para a próxima etapa. E como você sabe que a minha abordagem é muito prática, a gente já vai começar com... Eu teria uma foto do ventilador mecânico do meu plantão, tá certo? De um dos meus plantões para você ver. Pra gente colocar junto aí. Beleza, vamos lá. Boa, Jader. Beatriz, a mamãe do Boris. Bora, Antônio Marcos Bezerra. Vamos nessa. Ó, turma. Vamos lá. PL, ok. Entubei o paciente. Vou entubar o paciente. Liguei o ventilador mecânico. Apareceu essa tela lá pra mim. Certo? Aí eu cliquei em modo PCV. PL, quando eu cliquei em modo PCV, apareceu essa tela pra mim. Veja aqui. Do ponto de vista geral, tudo que tem aqui a gente já falou, né? Ó, aqui a FIDO2 vai ser quanto? 100%, né? Você não vai deixar em 21, você vai botar em 100. Eu vou desenhar aqui, ó. FIDO2, você ia clicar aqui, é touchscreen o ventilador, tá certo? Esse daqui. Então você ia clicar aqui e colocar assim, 100. Meu Deus, que horrível isso aqui. 100%. O delta você colocaria em 10. A frequência poderia ser 15. Certo? Meu Deus, tá horrível esse pincelzinho aqui.
100. Delta de 10. Frequência de 15. Tempo inspiratório de 1. PIP de 5. Certo? Tempo de rampa de 0,2, tá bom? Ou 0,1. Meu Deus do céu. Turma, perdoem o pincel, tá certo? Meu Deus do céu. E o fluxo, o trigger quer dizer sensibilidade, tá? Aqui tá o que? A fluxo, né? 2 litros por minuto. Pode deixar assim? Pode. Pode deixar assim. Mas pode deixar em menos 2, porque vai ser a pressão, certo? Então 0,1 aqui. 1 aqui. 5 na PIP, né? 10 na pressão expiratória. 15 na frequência expiratória. E 100 na FiO2. Fica assim, certo? Desculpem os traços aí, turma. É porque o pincel tá dando bug aqui valendo, viu? Beleza? Isso aqui é o que você vai colocar, velho. Sem mistério. Sem mistério nenhum. Se você entendeu esses ajustes do modo PCV, digita assim: PCV no chat. Só isso. P de Pedro, C de casa, V de vaca. PCV. Pra eu saber que você entendeu e a gente vai passar pro próximo modo. Vai lá. Só aqui a tela dele tá pequena. Ô Maurício, tem que clicar na minha tela e colocar em fixar. Clica na minha tela e coloca em fixar pra ver se aumenta aí. E se aumentar, dá só um OK pra eu saber que aumentou. Beleza. Pau. Então vou voltar pra você ver, tá, Maurício? Bora lá. Ó. Então, quando eu liguei o ventilador mecânico, apareceu essa tela. Mas aí, FiO2 21% não. Vamos botar 100. Cadê? Aqui, ó. FiO2 21%, vamos botar 100. Delta, PINSP, que é o delta lá que a gente pensou, vamos botar 10. Frequência expiratória 15. Tempo inspiratório de 1. PIP de 5. Tempo de rampa 0,1. Fluxo, trigger, que seria a sensibilidade, né? Menos 2 pressão. Apertou aqui em OK. Colocou em iniciar e já foi, filho. Já tá ventilando. Beleza, todo mundo entendeu o PCV, né? Tranquilo. Vamos pro VCV. PL, como seria o VCV? O VCV seria assim, ó. O VCV, FiO2, como é que você faria? Cadê? Aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui. FiO2. 100. Volume. Aí vai depender do paciente. No meu caso lá, vamos botar 400. 400 tá bom. Frequência expiratória de 15. Tempo inspiratório. Turma, esse ventilador ele é interessante. Por quê? Na maioria das vezes, quando você bota coloca o cara para ventilar em VCV, não tem tempo inspiratório não, tá certo? Tem fluxo. É fluxo inspiratório. Você seta o fluxo e aí de acordo com o fluxo ele vai te dar um tempo. Mas tudo bem. Aqui seria o fluxo de um tempo de 1, cadê? Tempo de 1, uma PIP de 5, tempo de pausa, isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. E pode deixar em off aqui, tá certo? Por enquanto, que é a pausa inspiratória, ou pode botar 0,3, enfim, você vai ver de acordo com o que for ventilando o paciente. Mas se perguntar em tempo, esse é 0,3, certo? E aqui menos 2, que é a sensibilidade. Esses seriam os parâmetros de você ventilar o cara em VCV. Novamente, isso daqui é estranho pra mim. Sempre foi nesse ventilador. Por quê? Porque geralmente o cara... Ei, presta atenção, ó. Geralmente, quando a gente ventila o paciente em VCV, o que aparece é isso na tela, entendeu? Ó. Você vê que você não coloca tempo inspiratório, não. O que você coloca é FiO2, o volume, tudo bem. A frequência, a PIP, a sensibilidade a fluxo, a pressão. No caso aí tá a fluxo. O fluxo inspiratório, que é justamente isso que você coloca, entendeu? Começa 30, 40. E se tem pausa inspiratória ou não. Turma, pausa inspiratória digamos assim, é uma pausa que melhora a troca gasosa que a gente coloca mais no VCV. Você pode colocar uma pausa de 0,3, tá certo? Segundo, não tem problema. Curva de fluxo, isso aqui a gente vai ver na prática também, tenha calma. Padrão da curva de fluxo. Mas é isso, tá certo? A tela do ventilador mecânico padrão do VCV, V de volume, é esse daí, que está na sua tela. É isso que você vai colocar, são esses parâmetros. Acabou de colocar os parâmetros, vai digitar próximo aqui, vai apertar em próximo e já vai cair na outra tela, na tela da ventilação. Eu preciso que você, se você entendeu, digite OK no chat, para eu passar para a próxima etapa,
para os próximos conceitos. Eu preciso que você digite ok se você entendeu. Grande Beatriz, Jader, Antônio Mago, Antônio Vasconcelos, o Mago, Antônio Marcos. Certo? Beleza. Vamos. Próxima etapa. The next step. Vamos embora. Olha. Tempo de rampa. PL, eu vi que tem um negócio do tempo de rampa lá. Que é justamente isso aqui, ó. Né? Esse tempo de rampa aqui que você tá vendo, ó. Esse tempo de rampa, se perguntar, que vai perguntar, óbvio, é só pra você saber. O tempo de rampa, ele é uma medida utilizada mais em modo pressão controlada. Por quê? Nada mais é do que o tempo, é a rapidez com que o ventilador atinge a pressão máxima. É a rampa. O que é uma rampa, turma? Uma rampa é uma coisa que sobe. Da PIP até a pressão de pico é uma rampa, né? Que a gente vê reto, mas tem uma inclinaçãozinha aquela rampa, né? E aí essa rampa é o tempo de rampa. Qual o tempo que você vai levar para sair daqui dessa pressão aqui, que é a PIP, e atingir essa daqui, certo? É o tempo de rampa. Imagine o seguinte. Se esse tempo de rampa for muito, muito, muito pequenininho, o fluxo vai ser muito alto, né, turma? O fluxo vai ser muito alto. Se o tempo para sair da pressão PIP e bater, expandir o alvéolo e bater lá na pressão máxima for muito pequenininho, se esse tempo for pequeno, é porque o fluxo ele foi, meu Deus, foi muito intenso, foi muito rápido, tá? Só para você entender. Tempo de rampa aí de 0,1 a 0,2 é tranquilo, tá certo? Então, e se o tempo de rampa for pequeno demais, o que é que vai acontecer? Se ele for pequeno, você vai acabar ultrapassando esse limite de pressão no início da fase inspiratória, se esse tempo for pequeno demais, né? O tempo pequeno de rampa quer dizer o quê? Que vai subir muito rápido. Quando sobe muito rápido, quer dizer que o fluxo de ar que a máquina jogou foi muito intenso. Como foi muito intenso, acabou saindo da pressão esperada, daquela pressão lá do delta acima da PIP, né? Acaba saindo, tá? Isso é causado pelo quê? Como eu já falei, isso é causado por um fluxo inspiratório excessivo, por conta do tempo de rampa muito curto. E aí vai causar uma sincronia chamada overshoot. Overshoot de entrada. E como é que você identifica um overshoot de entrada? Quando você tem, porque assim, veja, a curva normal é essa daqui que está na sua tela. Uma curva de pressão, tempo, em modo PCV é essa daqui. Por quê? Porque você tem um paciente que sai da PIP, aumenta um delta e chega na pressão de pico. Não é assim? Desde que mundo é mundo. Quando esse tempo de rampa aqui para subir é muito curto, pode ser que esse tiro que o ventilador dê, esse tiro até atingir a pressão máxima, pode ser que esse tiro seja muito intenso e passe um pouquinho da pressão. O nome disso é overshoot de entrada. Overshoot de entrada. E como é que você identifica? Se tiver esse bico aqui no começo da curva de PCV, né? Na curva de pressão por tempo, significa que está tendo overshoot de entrada. O que é overshoot de entrada? É porque o tempo de rampa está muito curto. Você precisa fazer algumas coisas. Calma que eu vou explicar o que você vai fazer. Mas veja, como é que você consegue identificar um overshoot de entrada? Presta atenção, turma. O que está na sua tela, eu vou até tirar minha foto daqui, minha fotinha. É um paciente que está apresentando overshoot de entrada. Olha aqui o que é que acontece. Você percebe que essa curva aqui, ela não está quadradinha. Ele está fazendo um bico aqui, você está vendo? Bico. Se é o tempo de rampa que está curto ou o delta que está muito grande. Certo? Turma, todo mundo consegue identificar esse bicozinho aí, que era para estar quadrado e não tá? Sim ou não? Se você consegue identificar esse bico aí, digite sim na curva de pressão por tempo. PL, isso daí tá muito evidente para mim, tudo bem. PL, como é que eu identifico isso? Quando forma essa espícula no início da curva de pressão tempo, certo? Se formar essa espícula, significa que está passando da pressão ideal até o pico, né? PL, como é que eu resolvo? Ou você aumenta o tempo de rampa, tá 0,1, você bota 0,2 e vê como é que fica. Ou você baixa a pressão inspiratória, certo? Então veja, galera, isso aqui é uma assincronia, tá certo? Só tô dando um exemplo. Mas como eu já expliquei o tempo de rampa, é bom que você já entenda o que isso pode acontecer. E se estiver acontecendo, é fazer o quê? Baixar o tempo inspiratório
ou aumentar o tempo inspiratório ou baixar a pressão inspiratória. Eu prefiro aumentar o tempo de rampa, né? O tempo subida. Tempo inspiratório não, tempo de rampa. Tempo de subida ou rise time, beleza? Basicamente isso sobre o tempo de rampa. Essa é a importância dele. Basicamente isso. Todo mundo entendeu o tempo de rampa e overshoot de entrada. Se você entendeu, digite rampa. Só isso. Se você entendeu, digite rampa. Beleza. Pau. Balão, vamos nessa. PL, entendi. Entendi isso aí, ficou claro pra mim, vamos embora. Bora. Beleza. Isso aqui a gente já viu, né? O ventilador mecânico e tudo. PL, pausa inspiratória, que eu vi que tem aqui no modo VCV, né? Volume controlado, que aqui é o VCV. Eita, cadê aqui? No modo VCV eu vi que tem uma pausa inspiratória, né? Essa pausa inspiratória, para melhorar a troca de gases, eu boto quanto? Veja, ela melhora a troca de gases, ela é mais utilizada no modo volume controlado. E aí você vai colocar essa pausa entre 0,3 a 0,5, tá certo? Não tem muito mistério não, se botar 0,3 é o suficiente. E já outro conceito para a gente passar, volume minuto. O volume minuto é um conceito muito importante para a ventilação mecânica, é o principal determinante da PCO2. Veja, você entende que, atenção, o volume corrente é o volume de um ciclo. Beleza? Se você contar em 1 minuto, quanto de volume o paciente trocou, você vai ter que multiplicar o volume de um ciclo vezes a frequência respiratória. Aí você vai ter o volume minuto. É basicamente o que, PL? O volume minuto é a frequência respiratória do paciente vezes o volume de cada respiração. Aí você vai ter uma unidade chamada volume minuto. E o normal é de 5 a 10 litros por minuto. Que o paciente troque de 5 a 10 litros por minuto. E aí eu pergunto para você, se esse volume minuto do paciente, por exemplo, você me entubou lá na emergência, foi lá, pá, entubou o PL, tá ventilando lá, eu olhei lá no ventilador mecânico, o volume minuto tá 3,5 litros por minuto. O que é que está acontecendo com o PL? Ele está ventilando menos volume por minuto do que o que ele deveria. Do ponto de vista de gás no meu sangue, eu vou começar a ter o quê? Vamos lá. Volume minuto está baixo demais. Ao invés de estar 5 a 10, ele está 3,5. O PL está trocando 3,5 litros por minuto só. Isso quer dizer que a minha métrica gasosa, saturação, pH, vai acontecer o que comigo? Quero ver quem vai acertar. Vamos lá. Se o meu volume minuto ficar baixo, eu vou reter CO2. Concorda comigo? Não necessariamente, Jade, vai baixar a PDO2, porque a PDO2, se tiver uma PDO2 bacana, vai compensar isso aí, tá certo? Em uma pausa boa. Mas eu vou começar a aumentar a PCO2, eu vou começar a reter CO2, vou gerar em mim, estarão gerando em mim uma acidose respiratória. E como é que eu aumento esse volume minuto, turma? Eu faço o quê? Para aumentar esse volume minuto, existem várias estratégias para você aumentar o volume minuto. Várias. Mas me diz uma, se eu quiser aumentar o volume minuto dele, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aumenta a frequência respiratória. Perfeito, Jade. Jade, eu não quero mexer na frequência respiratória. E você está lá no ventilador mecânico e o volume... Isso é a pergunta para todo mundo, tá certo? E o volume minuto tá baixo. Você não quer mexer na frequência respiratória. Você pode aumentar o quê? O delta! Acertaram! Rapaz, vocês são foda demais. Não tem condições não. É isso aí, turma. Ou eu aumento o delta para ventilar mais, ou eu aumento a frequência respiratória. Tudo dá em aumentar o volume minuto. Vocês são foda! Jade, VCV dá para aumentar também. Enfim, a gente tá teoricamente imaginando que tô no PCV, P de pressão. Mas beleza, vocês acertaram completamente o quiz. PL, você está maluco. É verdade, é porque vocês me instigam demais, pô. Vocês acertam tudo. Vamos lá. Turma, até aqui todo mundo entendeu? Sim ou não? Se você entendeu, digite sim. Porque aqui eu vou só tem mais outro slide e a gente já vai pro simulador. Se você entendeu, digite sim. S-I-M. S de sapo, I de igreja, M de Maria. Digite sim. Beleza, vamos nessa.
Vamos nessa, vamos nessa. Velho, vocês têm noção que a gente entendeu. Uma das coisas... A gente tá começando a entender coisas que a galera não entende. Overshoot de entrada é uma coisa que a turma, se você falar, aí, meu Deus do céu, o que é isso? Velho, eu te expliquei, mas tipo assim, é um negócio simples. É porque a turma complica demais as coisas, pô. E você tem que entender o que tem por trás daquilo ali, né? Porque se você simplesmente ler um negócio aleatório, você não vai entender. Mas vamos lá, volta pro slide. PL, uma das dúvidas mais importantes que todo mundo tem é assim: entubei o cara, comecei a ventilar. O que é que eu faço? E pra onde eu olho agora? Isso eu vou te dizer agora, nesse momento. Certo? Essa parte é muito prática. Você entubou o cara. Certo? Vamos lá. Entubou o cara. PL, entubei. O que é que eu verifico após iniciar a ventilação, PL? Você vai fazer o seguinte. Você vai, depois da intubação, primeiro. Primeiro. Cadê? Depois da intubação, você vai pegar um ambuzinho, vai ventilar o paciente, não é assim? Ventilar. Você vai auscultar primeiro estômago. Eita, não tá no estômago, tudo bem. Depois lado direito, lado esquerdo. Lado esquerdo, na verdade, primeiro, se estiver ventilando, tá mais tranquilo. Lado direito, lado esquerdo, pra comparar os dois, pra saber se não tá seletivo. Certo? Então, epigástrio, auscultando e você ambuzando lá. Alguém ambuzando pra você. E você aqui auscultando. Epigástrio, não tem, tudo bem. Lado esquerdo, presente. Lado direito, presente. Ou então, eita, lado esquerdo ausente, lado direito presente, volta um pouquinho o tubo, desinsufla, né? Volta um pouquinho o tubo, insufla de novo, ausculta novamente, tudo bem. PL, ventilei, tem murmúrio bilateral, auscultei bem, tá expandindo o tórax, conectei na ventilação mecânica. E agora, o que é que eu olho? Preste atenção. Você nunca mais vai esquecer na sua vida o que é que você vai olhar primeiro. Primeiro você vai olhar a saturação do paciente, certo? E checar os volumes, se você estiver no modo PCV, que é pressão controlada, ou volume controlado, ou ventilação controlada da pressão. Se você estiver no modo ventilação controlada a volume, você também vai ver primeiro a saturação, depois você vai ver as pressões, tanto pico, platô e driving pressure, quanto tempos e relação eixo, que o normal é de 1 a 2 a 1 para 3, né? Assim. Então, primeiro, vamos voltar, olha pra mim. Ambusou o cara, auscultou direitinho. Auscultou epigástrio, esquerdo, direito, muro vesicular presente. Olhei pra saturação boa e tal, não sei o que. Começou a subir. Vou pro ventilador mecânico. Eu entubei em modo PCV, P de pressão. As pressões estão controladas. Eu vou olhar quem logo? Saturação, já olhei, volumes. PL, que volumes eu vou olhar no meu ventilador? O corrente, o volume por cada ciclo, para você saber se está ideal ou não por peso predito. E o volume minuto, que o ideal é de 5 a 10. Volume minuto, ideal é de 5 a 10. Beleza. Turma, lembre-se do seguinte. Primeira vez que realmente entendi VMPL. Beijo, Jader. Tamo junto. Vamos nessa que é só o começo, viu, velho? Só o começo. Eu vou botar no simulador aqui. Tenha calma. Ó, vocês vão me ventilar. O PL tenho. Eu vou botar no chat. Olha no chat aí, ó. 1,70. 1,70 não. Vamos imaginar que eu tenho 1,70. Volume ideal pra mim, 396 a 528 ml. Certo? Isso seria o equivalente a... pera aí, viu? Rapidinho. A 528 ml. Que seria o 6 a 8 ml por quilo. Então, um volume que está entre 396 e 528 para mim tá bem. Tá bom. Ok, vamos embora. Aqui está na sua tela. Cadê? Aqui está na sua tela. O que você vai olhar, certo? PL, ok. Entubei o cara, saturação. Tá no modo PCV de pressão. Olhei saturação, olhei os volumes dele, olhei a relação INCH. Ou no VCV, tu vai olhar a saturação, né? Também. As pressões, o tempo inspiratório e a relação INCH. Olhei isso. Próximo passo, eu faço o quê? Depois que eu olho olho outro. Depois eu vou olhar para onde? Gasometria arterial. Vou ver como é que tá pH do paciente, PCO2, PDO2 e a relação PDO2-FiDO2, que o normal é estar maior que 300.
Menor que 300 define insuficiência respiratória, tá? Lembre-se disso. Beleza. Ok. Lembrar da tabela de volume que está na sua tela. Novamente, essa tabela tem que levar para a vida. O volume ideal do seu paciente por cada ciclo respiratório. No meu caso aqui agora, a gente vai ficar aqui, ó. Entre 396 e 528. Se o PL fosse mulher, seria 369 a 492. Beleza, mas a gente vai ficar com essa métrica aqui mesmo. Turma, vamos pro simulador agora. Ventilar na vida real. Na vida quase real, né? Mas é bem realístico assim, tá? Cadê a internet? Tá aqui. Turma, se você tá comigo, digita assim, ok. Que aí eu vou abrir o simulador aqui já e a gente já vai ventilar agora. Digita ok. Beleza. Vamos lá. Turma. Deixa eu tá aqui. Beleza, vamos lá. Xlang. Veja o seguinte. Turma. Cadê meus... Aqui. Quando você vai ventilar o paciente, tá aqui o paciente, certo? PL. 30 anos, 29 anos, 28, 1,70 de altura. Peso, né? Vamos colocar um peso de 80 kg, mas a gente sabe o peso ideal, então isso aqui não vai mexer muito aqui. Beleza. Coloquei aqui a idade, o peso e tal, só para ele simular aqui um paciente entubado sem esforço, que vai ser o paciente da gente, que é o paciente bloqueado. Eita, cadê? Que saiu daqui, só um segundo. Que é o paciente o quê? Bloqueado. O paciente que a gente fez hipnose, fez bloqueio e entubou ele. Ele vai ficar no início sem esforço e depois vai ficar com esforço. Aí eu vou mostrar como é no início sem esforço e como é no início com esforço. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Modo que a gente vai começar. Vamos começar no PCV. Aí aqui no PCV a gente precisa colocar o quê? Bora lá. Aqui no modo PCV a gente precisa colocar o delta. Delta vamos colocar quanto? Vamos colocar em 10, né? Delta de 10. Frequência expiratória. Vamos colocar, pode ser 15. Vou botar 15. Frequência de 15 com o tempo inspiratório de 1. Dá certo? Dá certo. Só você lembrar daquela relação índice. Tempo de subida, tempo de rampa, lembra? Acabei de falar. Bota 0,1 que dá certo. PIP de 5, dá. FiDO2, eita, FiDO2 tem que ser 100%. PL vai ter pausa inspiratória e expiratória? Não, vamos deixar 100. Sensibilidade à pressão e valor -2. Certo? Tranquilo? A gente falou disso agora. A gente vai só dar o play, certo? Está aqui os gráficos. Os gráficos estão aqui na sua tela. Cadê? Peraí. Beleza. Deixa eu tirar meu rostinho para facilitar para vocês, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos começar ventilando o paciente, tá certo? Eu vou dar o play. Dei o play. Começou a ventilar. Coloquei um delta. Não foi isso? Coloquei um delta. Eita, eu acho que tá bugando esse simulador, que ele tá ventilando como se tivesse... Vamos ver se vai ficar quadradinho agora. Deu certo agora. Pronto, tava faltando confirmar, beleza. Entubei o cara. Tá aqui ele ventilando. Veja, aqui é a curva de pressão, né? Então você vê que sai da PIP de 5, aumenta um delta, chega num pico, né? Teoricamente o pico vai ser 5 mais 15, né? Ou 5 mais 10, vai dar 15. Fluxo entrando, A saindo. Deixa eu dar uma pausa aqui. A entrando, ó, fluxo, pico de fluxo aqui, ó. Fluxo entrando, A saindo. A entrando, A saindo. Volume entrando, volume saindo. Você vê que aqui, do início do fluxo até o pico do fluxo, o ar vai entrando, né? Entrando. Então você vê que essa curva de fluxo caindo, o ar ainda tá entrando. Por quê? Porque o fluxo positivo significa entrando, ó. O volume subindo aqui, ó. Certo?
e limitando pressão. A gente não tá ventilando a PCV. Beleza, quero ver se você tá de olho, se você tá ligeiro. Entubei o cara. O que é que eu vou olhar? A primeira coisa. Bora. Fala no chat, qual é a primeira coisa que eu vou olhar? Qual é a primeira? PL. Todos a ventilação, a pressão que você coloca é o delta ou alguns é o pico? Alguns é o pico. Alguns é o pico, outros são o delta. Aí você tem que ver no seu ventilador o que é. Às vezes é o delta P-INSP e às vezes é o P-INSP, entendeu, Maurício? Nesse caso aqui, ó, no caso da gente, foi o quê? No caso da gente, a gente tem o delta P acima da PIP, né? Deixa eu botar lá no slide da gente. Pera aí, só um segundo. Ó. No caso aqui, ó, desse ventilador, é o delta, tá vendo, ó? Maurício, é o delta. Tem ventilador que é P-INSP. Ótima observação sua, Maurício. Perfeito. Certo? Só lembrar disso aí. Gostei da sua observação. Sim, aí vamos lá. Turma, qual é a primeira coisa que eu olho quando eu começo a ventilar o cara? Entubei, tá começando a ventilar. Eu olho primeiro o quê? Eu olho primeiro o quê? Vamos lá. Eu olho primeiro o quê? Eu olho primeiro o quê? Boa, Jade. Saturação. Perfeito, Jade. Saturação. Vamos lá. Tô ventilando o cara, então primeiro olho a saturação. Monitorização dele aqui, ó. Vou botar pra você aqui. Beleza. Saturando 100%. Tá bom ou tá ruim? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Ele continua ventilando aí, ó. Tá ótimo. Beleza. Jade. Jade, galera. Eu olho mais o que agora? A saturação tá boa. Tá 100%. O paciente tá ventilando bem. Eu vou olhar o que agora? Se eu tô em modo PCV, turma. Eu vou olhar o que agora? Eu vou olhar o que agora? Volumes. Exatamente. Volumes. Bora olhar aqui o volume, ó. Volumetria, ventilometria. Tá vendo aqui no canto, ó? Cliquei. Aí vai aparecer aqui alguns volumes, ó. Eita, caramba. Pera aí, viu? Aqui, ó. O que é que tá acontecendo, ó? Volume 514. Tá bom ou ruim pra mim? Me diz. Tá bom ou ruim 514? No chat. Lembra que era de 396 a 528, não é assim? Então 514, tá bom? Tá bom. Tá perto do 8 ml por quilo, né? É, tudo bem. Tranquilo. Volume minuto. Aqui, ó. Volume minuto, litros por minuto. 7,71. Tá bom ou tá ruim? Lembra que o normal é de 5 a 10? Então os volumes aqui estão bons. Tanto o volume inspiratório quanto o expiratório. O volume por peso predito tá bom, né? Aqui ele já calcula, mas tem ventilador que não calcula não, tá certo, turma? Só lembrar. É porque a gente colocou o peso. Aí esse ventilador, simulador, ele calcula. Mas a gente é que tem que desenrolar isso aí. Mas a gente já viu a tabela e viu que é de 396 a 528. Então, saturação tá bem. Volume, balão. Ventilando bem, ventilando bem. Beleza, agora eu olho o quê? Olhei volumes, agora eu vou olhar o quê? Vai lá, digita no chat. Relação, frequência expiratória, tempo inspiratório e relação eixo. O nosso tripé, a tríade. Beleza. Perfeito, vocês estão arrasando. Bora lá. Aí vamos lá. Sincronia. Tempo inspiratório de 1. Tempo expiratório de 1. Tempo expiratório de 3. Relação 1 para 3. Tá bom ou tá ruim? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Olhei tudo isso aqui. Próximo passo é o quê? Próximo passo é o quê, turma? Tá tudo balão, tudo jóia. Próximo passo é o quê? Fala no chat. Gasometria. Perfeito, Jazz. Gasometria. Vamos pro gás. Não é assim que funciona? É. Então a gente vai pro gás. Gás. Aí vocês solicitam a gasometria, vieram esses... Eu vou até pausar, ó. Vieram esses parâmetros aqui na sua tela. Certo? 7,42 de pH tá bom. PCO2 36 tá bom. Agora PDO2 411, meu amigo. E saturação de O2 100%. O que é que eu preciso fazer agora? Com isso daqui na minha tela. Com a PDO2 de 411
e uma saturação de 100%. Eu preciso fazer o quê? Preciso fazer o quê? Desmamar o 2, tá certo? Eu preciso começar a desmamar o 2. Beleza? Vamos começar a desmamar o 2 agora, tá certo? Vamos. Aí eu vou te dar uma dica. Tá muito alto a PDO2, tu já pode baixar pela metade. Então aqui, o que a gente vai fazer, ó? O que a gente vai fazer? Na hora, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chegar aqui, de 50, a gente vai baixar, de 100 a gente vai baixar para 50. Vamos confirmar no ventilador e já a gente faz outra gasometria, certo? E o paciente continua ventilando lá, ó. O paciente continua ventilando. Eita, só um segundo aqui. O paciente continua ventilando, ó. Saturando bem. Ele continua saturando bem. Tá bem adaptado, ó. As curvazinhas tudo certinha. Modo PCV. Pressão controlada. Ou ventilação controlada da pressão. Saturação 99. Tudo certinho, né? Assim, turma. Tudo ok. Tudo joinha. Já merece outro gás. Deixa ele aí, ó. Rodando. Você espera uns 10 minutos depois do ajuste para fazer outro gás. Ele tá desmamando o O2. Fez outro gás. Vamos ver outro gás. Vamos ver outro gás. Eita. Peraí, aqui. Vamos ver outro gás. PL, fiz outro gás. 209. Tá muito? Tá muito, né, velho? Ainda tá muito. Então vamos desmamar mais. Vamos botar em 30% de feed O2. 30%. Certo? E já a gente faz outro gás. Certo? E deixa ele aí. Deixa ele rodando. A gente vai monitorizando ele. A gente vai avaliando as curvas certinho. Sem mistério. Certo? E aí, perceba como a curvinha. Perceba como a curva de pressão, tempo, ela é quadradinha no modo PCV, né? No modo PCV. Vamos fazer um novo gás. Vamos fazer um novo gás pra gente ver. Bora. Fiz novo gás, 123. Começou a entrar dentro, né? Os volumes continuam adequados aqui, ó. 514. A sincronia do paciente continua boa. Ó, tranquilo, né? Mecânica respiratória, pressão de pico 15, né? Por quê? Porque tá 5 da PIP com mais 10 do delta, né? Pressão de pico de 15, tudo bem. É um paciente que é rígido, né? Um paciente que não tem nenhum problema e tal. Pode ter sido por um TCE que você entubou ele, pode ter sido por um rebaixamento de consciência. Vai ser esse paciente aqui, tá? Beleza. Turma. Até aqui, entendeu direitinho o que, é que a gente olha, o que é que você tem que ter atenção. Se você entendeu, digite sim, pra gente agora mostrar o paciente diferente ventilando, tá certo? Vai ser eu, só que agora vai ser eu começando a ter um esforçozinho, um drivezinho respiratório, beleza? Vamos nessa? Se você entendeu, digite ok ou sim, pra gente passar pra próxima etapa, pro próximo estágio. Vai lá. Entendeu direitinho? Grande Jader, Beatriz, Antônio. Se você entendeu, digite sim. Beleza. Agora a gente vai ventilar sobre uma perspectiva diferente, tá certo? Vamos lá. Vamos olhar. Cadê? Aqui. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos imaginar que agora é um paciente que tem um certo esforço, tá certo? Você entubou ele e tal, e agora ele tem um certo esforço. Vamos dar o play. Qual é a diferença agora que você consegue notar? Vamos lá. Eu vou até dar uma pausa para você. Ai, caramba. Veja. Veja o que é que acontece. Vocês lembram que eu falei uma vez assim, ó, galera, todo modo na prática, ele é assistido controlado. Isso quer dizer o quê? Que se o paciente respirar, tudo bem. Se ele não respirar, o ventilador vai disparar por ele, certo? Ok. Veja que nessa situação aqui, por exemplo, se eu botar a frequência respiratória de 4, só para avacalhar mesmo, para dizer assim, pô, vou colocar frequência respiratória de 4. O paciente vai fazer uma frequência respiratória de 4? Sim ou não? Não, né? Nesse caso não, por quê? Eu botei frequência de 4. 4 por minuto. Ele está fazendo mais do que 4.
Por quê? Porque ele tem drive respiratório. PL, como é que eu sei que ele tem drive respiratório? Por vários jeitos. De vários jeitos. Eu vou te ensinar agora a saber como é que o paciente tem drive respiratório. Olha pra tela. Vê só. Perceba que... Vou até dar uma pausa. Perceba que... Percebe que ele faz uma pressão negativa aqui. Essa pressão negativa é o disparo. É a sensibilidade dele. A sensibilidade não está menos 2. Ele fez uma pressãozinha negativa aqui, ó. E disparou a máquina. A sensibilidade aqui não está menos 2. Aqui, ó. Menos 2, pressão. Ele consegue disparar. Toda vida ele dá uma pressão negativa no tórax maior do que menos 2 para poder disparar. Então ele sempre vai fazer isso. Nesse contexto, entendeu? A pressãozinha, pum, para baixo. Tá vendo, ó? Todo mundo consegue entender isso. Todo mundo consegue ver que essa pressãozinha negativa, ela é o disparo e entender o mecanismo, sim ou não? Se você entende isso, digite sim, por favor. Essa pressãozinha negativa, é o cara fazendo assim, ó. Tá entubado, aí faz. Quando ele faz a pressãozinha negativa, o ventilador manda. É a sensibilidade, né? Tem outro jeito de você olhar, tem. Embaixo, você não colocar a frequência 4, aí você vai olhar a frequência real. Quando você vai olhar a frequência real do paciente, você percebe que tá quanto? Ó, aqui, ó. Frequência real. Olha aqui, de 15... Calma aí. Ventilometria. Frequência real de 15. Frequência expiratória de 15. Aí você, oxe, 15? Como assim 15? 16. Eu não botei 4? Então, lembra que eu falei? Eu disse, olha, todo modo, na prática, ele é assistido controlado, certo? Todo modo é assistido controlado. Você botou 4, eu botei 4 só para te mostrar. E ele tá fazendo 15. Por quê? Porque ele tá disparando, turma. Então esse é outro jeito de você saber se o paciente tem drive respiratório. Ou ele consegue fazer essa puxadinha. Se ele tiver na sensibilidade a pressão, menos 2, ele faz a puxadinha. Ou se você botar uma frequência muito baixa, você vai ver que a frequência dele vai ficar alta. Por quê? Ele não vai fazer a frequência da máquina. Ele vai respirar, puxar por ele mesmo. Beleza? Turma, todo mundo consegue entender que o paciente tem drive respiratório aí e tal, entendeu? Tudo isso. Se você entendeu, digite ok. Só isso, pra gente passar pro próximo conceito. A gente já tá acabando. Todo mundo entendeu? Ok, beleza. Turma, a sensibilidade tá menos 2, né? Se eu botar no valor máximo, o que é que vai acontecer? Vai continuar a sensibilidade à pressão, mas vai estar o valor máximo agora. Vou colocar uma sensibilidade muito alta. O que é que vai acontecer, turma? O que é que vai acontecer? Bora ver? Ó. Se eu colocar uma sensibilidade muito alta... Cadê? Aqui. O que é que vai acontecer? Deixa eu... Aqui a sensibilidade eu vou colocar... menos 10. Só para você ver como é que vai acontecer. O que é que vai acontecer. Vamos olhar a curvinha. Olha o que é que vai acontecer. Olha a curva. O que é que tá acontecendo aqui? Olha. Sensibilidade tá menos 10. O que é que vai acontecer? O que é que tá acontecendo aqui? Hein? O que está acontecendo aqui? Seus lindões. O paciente tá sem respirar, né? Eu não coloquei uma sensibilidade de menos 10. Significa que ele vai ter que fazer uma pressão maior que menos 10 no tórax para poder disparar. E ele não vai conseguir disparar, não. Ele vai ficar fazendo essa barrigada, tentando puxar o ar e não vai conseguir disparar, ó. Tá vendo? Aí se eu voltar aqui e colocar... Aqui, ó. Se eu voltar aqui e colocar menos 2 de novo, ele vai voltar a disparar por ele mesmo, certo? Olha aí, ó. Ele volta a disparar por ele mesmo. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, é basicamente isso, assim que a gente define um paciente, né? Se tem ou não drive respiratório, se tá bem ou não, tá?
Lembrar de, ó, o fato da gente ter mexido nisso, ó, o gás, a gasometria dele. Como ficou? Ficou ácida com PCO2 alto. Isso quer dizer que ele reteve CO2. Por quê? Porque ele não estava ventilando, né? A gente colocou uma sensibilidade enorme, o cara ficou lá, ó, tentando puxar, não tava vencendo a sensibilidade, né? Beleza? Tranquilo. Turma, 55 minutos já de aula. Vamos lá, deixa eu ver se a gente consegue esforço muscular e tal, etc. Eu acho melhor a gente encerrar por aqui. Por quê? Já tá com 55 minutos de aula, vai ficar muito denso pra gente ainda colocar ventilações patológicas e tal. Tá tranquilo. Turma, eu pergunto pra vocês agora, no chat, de verdade, de coração. Deu pra entender essa aula de hoje? Conta pra mim o que foi que você achou dessa aula. De verdade, assim. PL, achei isso. Consegui entender tal coisa. Lembrar o que é que você precisa. Saturação, checar. Depois, se tiver em PCV, volumes, relação eixo. Depois faz uma gasometria e avalia tudo. Beleza? Deu pra entender? Fala aí no chat o que você achou da aula. De verdade, de coração. Fala aí no chat. Pra gente encerrar. Vai. Fala aí o que foi que você achou. Antônio Mago. Antônio Marcos. A mãe do Boris. Beatriz. Renê Domingues. Gabriela Muniz. Turma. Hoje consigo... Aula maravilhosa. Hoje consigo discutir com o preceptor sobre VM. Antônio, eu acho que a gente vai ter mais umas 2 aulas, velho. Sério de coração, assim. Porque ainda faltam umas partes de assincronia. Eu quero mostrar uma ventilação no DPLC, uma ventilação no asmático. E a gente fecha com tudo isso pra já ir pra prática pronto, entendeu? Ir pra prática pronto. E vamos encerrar com o motivacional do PL. Vô do Boris, 37 anos de anestesia. Menina, aí já ventilou gente, viu? Ave Maria. Se juntar o volume corrente, dá o volume corrente do mundo inteiro. Não é verdade? Beijo. Um abraço pra você. Muito obrigado pela atenção, de verdade, de coração. Fico muito feliz em ter vocês aqui ao vivo, tá? Turma, motivacional reverso do PL, chegou a hora tão esperada que vocês tanto gostam. Vamos lá. Eu separei uma frase muito interessante, que um aluno uma vez disse assim: PL, é muita derrota na nossa vida. Eu digo, mas aí eu tenho uma coisa pra te dizer, ó. Todo dia é uma derrota. A derrota de hoje já foi. Amanhã tem derrota. Vamos pra derrota de amanhã. Todo ser humano que conseguiu progredir na vida é um colecionador de fracasso, um colecionador de derrotas. Faz parte, né? Um bom cirurgião, até chegar num nível bom de cirurgia, ele errou várias vezes. Um bom médico, até conseguir ter um bom raciocínio clínico, ele já errou várias vezes. São colecionadores de derrota. Faz parte do processo. A gente não pode se abalar com isso. A gente não pode deixar com que essas dificuldades da vida impeçam a gente de progredir. Vamos colecionar derrotas juntos e juntos a gente progride. Beleza, turma? Tamo junto. Um beijo do PL no coração de vocês. Tamo junto sempre, tá? Muito obrigado pela atenção. Se cuidem de quem vocês amam, tá? Um beijão e até mais!